A gente vai conversar, a partir deste momento, aqui no nosso programa, para os nossos ouvintes e telespectadores, com a doutora Vilma Leles Barbosa. Doutora Vilma Leles Barbosa é especialista do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO. A gente vai conversar com ela porque na pandemia as pessoas deixaram a saúde ocular de lado. Não porque elas quisessem, muitas não podiam mesmo sair de casa. Então, como em outras especialidades médicas, houve um acentuado aumento nos problemas da especialidade. E a gente vai conversar com a doutora Vilma Leles Barbosa sobre quais são os problemas oculares que houve um aumento, que a CBO registra que houve um aumento na pandemia. Se isso está ligado diretamente, claro, ao fato das pessoas terem ficado em quarentena. Muito obrigado por conversar com a nossa audiência, doutora Vilma. Problemas como consultas glaucoma, falta de consultas regulares, falta de diagnóstico precoce para algumas doenças. E isso se tornou realidade na pandemia? Bom dia, Arimateia. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto, porque ele é de muita importância para a nossa população. A gente sabe que muitas pessoas não puderam ir às suas consultas, a gente sabe que muitos serviços de saúde pública restringiram o atendimento por conta da pandemia, mas é importante que as pessoas saibam o que pode ser protelado e o que é mais urgente. Considerando a saúde ocular, existem problemas que em qualquer momento que eles forem corrigidos, a pessoa terá o benefício. Por exemplo, uma cirurgia de catarata. A pessoa que precisa dessa cirurgia está enxergando mal, e esse é um problema que só se resolve com a cirurgia realmente, mas quando quer que essa pessoa seja operada, ela pode ter a recuperação da sua visão. Ao contrário, nós temos duas doenças muito frequentes na nossa população e que não podem ficar esperando. Uma delas é a retinopatia diabética e o glaucoma. Essas duas doenças não podem aguardar o tratamento. São doenças que levam a uma perda irreversível da visão. Essas pessoas precisam ter esse conhecimento, essa noção, porque são problemas que são assintomáticos. Então, uma pessoa que tenha diabetes e que não esteja fazendo o seu tratamento adequadamente, seja bem fiel ao tratamento, ao longo do tempo ele pode desenvolver um problema na retina, que é a parte do olho que realmente capta a imagem que a gente está vendo. E essa alteração na retina, ela é irreversível. Quanto mais cedo se detecta que há um problema e se cuida, melhor para que a pessoa não tenha a perda. Da mesma forma, acontece com o glaucoma. E o levantamento que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia fez detectou que houve uma redução importante, tanto na realização de exames, quanto na realização de cirurgias em todo o país. No Piauí, isso foi muito relevante, uma redução de cerca de até 70%. Então, o que nós queremos é que a população tenha noção de que glaucoma, que é uma doença que nós estamos trabalhando a conscientização nesse mês de maio, é uma doença irreversível e não dá sintomas na maior parte dos casos. Então, é muito importante que a pessoa, uma vez tendo esse diagnóstico, que vai acontecer numa consulta com um oftalmologista, numa consulta de rotina, eles saibam que precisam fazer tratamento regular. A maior parte das vezes, essa doença é controlada com colírios. Ocasionalmente pode ser necessária a cirurgia, mas na maior parte das vezes é o uso do colírio que o SUS disponibiliza. Então é necessário receber seus colírios na data certa, fazer uso diário de forma muito regular, para que essa doença não progrida ao ponto de tendo uma perda visual que não vai ser possível ser tratada e revertida. Eu estou conversando... Quando a pessoa... Pois não, doutora. Eu só ia enfatizar esse aspecto, porque quando a pessoa recebe esse diagnóstico e inicia o tratamento,
muitas vezes, por ser assintomática, ela corre o risco de descontinuar esse tratamento. Estou conversando com a médica Vilma Leles Barbosa, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, sobre a queda brutal do número de exames oftalmológicos. As pessoas tinham medo de ir ao consultório e também o consultório estava fechado. Lá no começo da pandemia houve proibição de funcionamento. Mesmo quando eles reabriram, as pessoas ainda têm medo do ambiente hospitalar, do ambiente médico de uma maneira geral, mesmo uma clínica ou um consultório. Só que isso fez aumentar, à medida que caiu o número de exames, aumentou também os casos, né? Aumentaram os casos desses problemas irreversíveis, como o glaucoma. Por isso mesmo, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia vai lançar, é o dia D, o projeto 24 horas pelo glaucoma. É agora, no dia 22 de maio. É o lançamento do projeto, é o dia D do projeto. Fala um pouco, doutora Vilma, pra gente, dessa iniciativa da CBO. Então, nós realmente, como você comentou, no início da pandemia, quando ninguém sabia muito bem o que iria acontecer, houve consultórios fechados, mas à medida em que a pandemia foi se estabelecendo, todos nós fomos aprendendo a lidar com esse problema. Então, todo o distanciamento físico dentro do consultório, a higienização de equipamentos diferentes que nós precisamos realizar, tudo isso foi adaptado e adequado. Então, as pessoas não precisam ter esse receio. Devem ir às suas consultas regularmente, o sistema de saúde está preparado e organizado para recebê-las. O mês de maio é um mês onde a gente trabalha a conscientização para o tratamento do glaucoma. Estamos na Semana Nacional de Prevenção ao Glaucoma. E no sábado passado, no dia 22, houve um dia inteiro de atividade chamado 24 horas pelo glaucoma. E essa ação, ela se continua. Então, no site, que é www.24hpeloglaucoma.com.br, vocês podem encontrar uma série de informações sobre glaucoma. Perguntas e respostas, celebridades falando a respeito dessa ação. Então, nós fizemos um trabalho muito grande para a conscientização da população. E a gente segue até o final desse mês num trabalho bem intenso. Olha aí, eu falei 22, sábado passado. Foi quando o CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, fez esse dia D. Eu abri a site aqui para os nossos telespectadores poderem, aqui no canal 20.1, poderem conferir a tela principal. Espelha comigo, diretor. Você pode dividir a tela entre mim. Pronto, a doutora Vilma, e tá aí esse site aí, ó. 24 horas pelo glaucoma, Juntos pela Saúde Ocular. Foi às 9 horas da manhã do sábado, 22 de maio. A CBO está completando 80 anos, tá aí o símbolo. Tem também a Sociedade Brasileira de Glaucoma, que é parceira da iniciativa. Aí tem um link para você clicar e assistir a transmissão. E tem a programação, olha, programação do que aconteceu no sábado. Houve palestras, entrevistas. Só terminou às 5 da tarde. Aí tem os depoimentos das celebridades: Estênio Garcia, Danilo Gentili, Tony Ramos, Daniel Boaventura, que é ator, cantor, o cantor Tuca Fernandes e muitos. Nossa, tem o Léo Chaves, Carlinhos Brau, bem bacana. Então tá aí o site se você quiser saber mais informações. E eu estou conversando com a doutora Vilma Leles Barbosa. Então, doutora, antes da gente encerrar nossa entrevista, é lembrar que o SUS disponibiliza esses exames, né? São 8 tipos de exames para identificar o glaucoma, e as pessoas precisam voltar, quem ainda não voltou, às consultas regulares com o seu oftalmo. Exatamente. A nossa mensagem principal é essa. Se vocês entrarem nesse site, você mostrou até aquela parte das celebridades, mas lá para baixo a gente tem uma série de dúvidas comuns que as pessoas têm e tem médicos respondendo. Então, aproveite essa oportunidade e lá também tem um espaço para um Fale Conosco e nós estamos totalmente disponíveis. Tá Mas aqui. hoje a nossa principal mensagem é essa. Se você sabe que você tem glaucoma, se você tem familiar com glaucoma, seu risco é maior. Se alguém já disse que a sua pressão intraocular é elevada, se você é automíope, estão entre as pessoas com fatores de risco para ter glaucoma.
procure seu oftalmologista, faça uma consulta de rotina. Nesse momento, ele vai medir a sua pressão intraocular e vai avaliar seu fundo de olho. E vai dizer se você tem glaucoma ou se você tem uma propensão. E aí você poderá realizar exames para ter essa confirmação e começar um tratamento antes que você perceba uma perda visual. Ou seja, que você vai poder levar a sua vida de uma forma normal, sem complicações, porque você vai ter sua doença tratada. Se você já tem glaucoma, procure os serviços do SUS, onde há distribuição gratuita da medicação, e não deixe de fazer uso e não deixe de fazer seus exames regularmente, porque só assim saberemos se a sua doença está controlada. E olha, a doutora Vilma falou aqui do site, são perguntas como o seguinte: o que causa o aumento da pressão ocular? E o doutor Felício Aristóteles da Silva responde. Aí tem: qualquer pessoa pode ter glaucoma? O doutor Francisco Lima responde. Existe cirurgia? Doutor Homero Guzmão de Almeida. E as perguntas vão sucedendo. Doutor Ítalo Marcon: glaucoma pode causar cegueira? E são muitas perguntas, cada uma tem um vídeo de um profissional respondendo aquela dúvida. É o 24H pelo glaucoma.com.br, 24 horas pelo glaucoma.com.br. Muito obrigado, doutora Vilma Leles Barbosa, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO. Muito obrigada, Arimatea, por essa prestação de serviço de vocês. O CBO e a Sociedade Brasileira de Glaucoma agradecem muito. Boa semana para a senhora. A você. São agora 11 horas e 53 minutos, a gente vai falar das ofertas do Mercadão. No Mercadão do Grupo Vanguarda, o mesmo grupo do Carvalho Sul,